Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 2 de novembro, e a Igreja comemora hoje os seus fiéis que já partiram dessa vida, os defuntos. Comemoramos aqueles que já estão no céu, suplicando a eles o seu auxílio e intercedemos, oferecendo as nossas orações por aquelas almas que ainda não chegaram ao céu, mas que estão no purgatório, sendo purificadas no amor de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que nesse dia de visitas aos nossos muitos cemitérios espalhados pelo Brasil todo, nós possamos render a devida homenagem e as preces a estes nossos irmãos. Vamos então tomar em mãos a palavra que está em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura, o que significa estar com os rins cingidos e a lâmpada acesa? Significa estar de prontidão e alerta, ou seja, preparado para a chegada do Senhor. E é isso que nós devemos, ao longo de toda a nossa vida, cultivar. Essa atitude interior e também exterior da preparação contínua, do estar alerta, de vigia, em prontidão para recebermos o Senhor quando Ele vier tomar posse totalmente da nossa vida e nos levar com Ele para a eternidade. Essa é a atitude que Deus espera de nós cristãos, que estejamos preparados. Ora, na primeira leitura de hoje do livro de Jó, Jó diz: eu creio que o meu Senhor está vivo e que um dia Ele fará tudo voltar à vida. Jó nos fala dessa experiência da morte, nos fala do sofrimento, nos fala do homem que volta a ser pó. Mas uma vez que o homem volta a ser pó, pela graça de Deus, o homem é refeito. E isso acontecerá quando? Na ressurreição do último dia. Nós somos convidados a sermos homens e mulheres da esperança final, da esperança que não falha, que não vai decepcionar. E por quê? Porque as palavras do Senhor são verdadeiras. O Senhor virá ressuscitar vivos e mortos, julgar o céu e a terra e levar consigo para a eternidade aqueles que forem considerados dignos. Mas, irmãos e irmãs, prestemos bem atenção. Não se conquista essa dignidade nos últimos suspiros da vida. Eu preciso, ao longo da minha história e da minha caminhada, ir me afastando do pecado e abraçando a graça de Deus. Para quê? Para que eu, numa atitude de preparação contínua, não seja pego desprevenido pela morte. Ora, quantas pessoas nós sabemos morrem de modo inesperado, sem aviso prévio, e às vezes longe de Deus, distantes da palavra, sem vida sacramental. E essas pessoas, pegas despreparadas, o que lhes acontece? Nós não podemos aqui dizer A ou B foram para o inferno, C e D foram para o céu. Nós não conseguimos dizer isso com certeza e não podemos afirmá-lo, mas pela vida da pessoa nós podemos concluir qual foi a paga que ela recebeu de Deus, por ter vivido a palavra, por ter buscado estar na presença do Senhor, por ter se libertado cotidianamente das amarras do pecado e galgado para a sua vida a graça de Deus. Ora, esse é o caminho que nós devemos trilhar. É o caminho que tantos antes de nós trilharam, o caminho que os santos e santas buscaram trilhar
para chegarem à eternidade e já na terra serem reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Ora, São Paulo, na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, ele nos fala: irmãos, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. E diz, por um homem veio o pecado, mas por um homem também veio a salvação. Um homem perfeito, Jesus. E Jesus nos dá esse exemplo e nos chama a esse caminho de conversão contínua. Nós podemos, com o auxílio dele, com a graça derramada sobre nós, alcançarmos a santidade, alcançarmos o céu e participarmos da ressurreição final, quando todo o céu e a terra serão renovados e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu quero a eternidade e por isso tenho procurado me preparar. E como? Confissão semanal, oração diária, celebração da Eucaristia, leitura da vida dos santos, a meditação da palavra. Eu te convido, vamos juntos. Vamos trilhar esse caminho, vamos abraçar o chamado do Senhor, vamos permitir que Ele nos conduza e nos prepare para a sua passagem pela nossa vida e para que nós possamos participar eternamente do banquete que Ele preparou para nós. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.